Você já se pegou sentindo um peso, uma leveza que parece te escapar. Ou talvez aquela sensação de que algo, mesmo que invisível, te impede de viver a vida com a plenitude e a paz que você tanto busca e merece. É uma realidade para muitos de nós, especialmente quando chegamos a uma idade onde a sabedoria e a experiência deveriam ser nossas maiores aliadas. Acumulamos não só anos de histórias e memórias, mas também bagagens que, sem percebermos, se tornam fardos pesados, amarrando nossos corações e mentes. Não é raro chegarmos aos 70, 75, 80 ou até 85 anos e percebermos que certos hábitos de pensamento ou emoções antigas nos roubam a serenidade que tanto ansiamos, a verdade. E talvez aqui esteja o nosso pequeno segredo. É que a chave para uma vida mais leve, mais pacífica e verdadeiramente mais feliz não está em adicionar mais coisas à nossa rotina, mas sim em aprender a soltar, em abrir mão daquilo que já não nos serve, daquilo que nos pesa e que nos impede de dançar com a vida em sua melodia atual. Neste nosso encontro de hoje, vamos juntos desvendar 11 coisas que, se você tiver a coragem e a gentileza de soltar, de deixar ir suavemente, podem transformar seus dias, suas noites e a forma como você enxerga a beleza de cada novo amanhecer. São pequenos ajustes na nossa forma de pensar e sentir que, eu prometo, podem trazer uma imensa diferença para o seu bem-estar, sua alegria e sua paz interior. Permita-se esta jornada de autodescoberta e libertação. E, peço-lhe, fique comigo até o final, pois há algo que vou compartilhar que talvez realmente o surpreenda e acenda uma nova chama de esperança em seu coração. Vamos então começar nossa jornada. E a primeira coisa que podemos suavemente deixar ir, para vivermos com mais leveza e paz, são as mágoas e ressentimentos. Os velhos companheiros de viagem que muitas vezes arrastamos de décadas passadas. Pense comigo. Meus queridos, quantos de nós não carregamos aquela pontinha de ressentimento por uma palavra dita há tanto tempo? Uma atitude que nos feriu, ou uma injustiça que sentimos ter sofrido muitas vezes. Essas mágoas são como brasas adormecidas, prontas para reacender a qualquer lembrança, queimando por dentro e tirando nosso sono. Elas se manifestam como um aperto no peito, uma irritação inexplicável ou até mesmo uma resistência a perdoar. Não o outro, mas a nós mesmos por ainda sentirmos essa dor. O que acontece quando seguramos uma mágoa é que, sem perceber, damos poder a um evento passado e à pessoa envolvida para continuar nos machucando no presente. É como tomar veneno esperando que o outro sinta dor. Na verdade, quem sofre somos nós. E à medida que o tempo passa, esse veneno se acumula, dificultando a digestão das novas alegrias e experiências. É um peso invisível que nos impede de sentir a plenitude do agora. A boa notícia é que soltar uma mágoa não significa esquecer o que aconteceu, nem mesmo justificar o comportamento alheio. Significa simplesmente libertar a si mesmo da prisão emocional que você construiu. É um ato de amor próprio, de compaixão por sua própria alma. Como fazer isso? Comece por reconhecer a mágoa. Dê um nome a ela. Permita-se sentir o que ela desperta. E então, suavemente, comece a visualizar essa mágoa como algo que você pode entregar ao vento. Você pode escrever sobre ela em um diário, detalhando o que aconteceu e como se sentiu. E depois, simbolicamente, queimar o papel ou jogá-lo fora, como se estivesse liberando essa energia. Outra forma poderosa é a do perdão. Não se trata de absolver o outro, mas de se libertar da raiva. Muitas vezes, basta dizer a si mesmo, eu escolho me libertar desta mágoa, eu escolho a minha paz. É um processo, não uma decisão única, e pode levar tempo. Mas cada pequena intenção de soltar
já é um passo em direção a um coração mais leve. Imagine-se caminhando livre, sem o arrastar dessas correntes emocionais. Você merece essa liberdade. Seguindo em nossa lista. A segunda coisa que podemos liberar é a necessidade de estar sempre certo. Essa é uma armadilha sutil, mas poderosa, que rouba nossa paz e, muitas vezes, nos afasta daqueles que amamos. Já notou como? Às vezes, em uma conversa, mesmo que sobre coisas triviais, surge aquela vontade inabalável de provar seu ponto, de mostrar que sua perspectiva é a única correta. Pode ser sobre a melhor maneira de descascar uma batata, a política local, ou até mesmo sobre uma memória de família que você tem certeza que é a versão exata. Essa necessidade não vem de um lugar ruim. Muitas vezes, ela está ligada à nossa identidade, à nossa experiência de vida e ao desejo de sermos valorizados. No entanto, ela pode transformar diálogos em debates e discussões leves em batalhas campais. Quando nos apegamos ferozmente à ideia de que precisamos estar sempre certos, fechamos a porta para novas perspectivas, para o aprendizado e, o mais importante, para a conexão genuína com as pessoas. Ninguém gosta de se sentir diminuído ou de ter suas ideias constantemente invalidadas. A longo prazo, essa rigidez cria muros, afastando as pessoas que, no fundo, só querem compartilhar e se conectar. Pense na paz que se perde quando a cada conversa você sente a pressão de defender sua posição, de contra-argumentar. É um cansaço mental e emocional desnecessário. A verdade é que o mundo é vasto. As experiências são diversas e a realidade é multifacetada. Não existe apenas uma verdade. Existem muitas verdades, e cada uma é válida na sua própria perspectiva. Que tal praticar a arte de ouvir com a mente aberta, em vez de focar na sua próxima resposta ou na defesa da sua opinião? Tente realmente entender o ponto de vista do outro. Faça perguntas, mostre curiosidade e, se você não concordar, está tudo bem. Não há necessidade de convencer ou de ser convencido. Você pode simplesmente dizer: entendo o seu ponto de vista, é interessante, ou percebo que temos opiniões diferentes sobre isso. E tudo bem. Não é uma derrota, é uma libertação. É a libertação da pressão de ter que ter todas as respostas, de ser o detentor da verdade absoluta. Ao soltar essa necessidade, você abre espaço para mais harmonia em seus relacionamentos, para mais leveza nas conversas e para uma paz interna que não depende de estar certo, mas de estar em paz. Em terceiro lugar, um grande ladrão de alegria na nossa idade é a comparação com os outros. O velho hábito de olhar para o lado, para a vida do vizinho, do amigo, ou até mesmo para a versão idealizada de nós mesmos de décadas atrás, e nos sentirmos aquém. As redes sociais, embora não fossem uma realidade para a maior parte da nossa juventude, hoje nos bombardeiam com imagens de perfeição alheia, viagens incríveis, netos sorridentes e uma vitalidade que nem sempre corresponde à nossa própria realidade. Mas a comparação não é um fenômeno novo. Sempre existiu. Nossas mães e avós já comparavam suas cozinhas, suas habilidades ou seus filhos. O problema é que, na nossa idade, essa comparação pode ser especialmente dolorosa, pois pode nos levar a lamentar o passado, a nos sentir inadequados fisicamente ou mentalmente, ou a acreditar que o tempo de glória já passou. Quando nos comparamos, criamos uma corrida interminável onde nunca seremos vencedores. Sempre haverá alguém que parece ter mais energia, mais dinheiro, uma família maior ou uma saúde invejável. E ao focar no que o outro tem ou no que nós tínhamos e já não temos, deixamos de apreciar a nossa própria jornada, as nossas próprias vitórias e a beleza do nosso agora.
A comparação rouba a gratidão e a paz. Ela nos coloca em um estado constante de carência, de e se. Em vez de nos enraizar no o que é e no o que tenho, seu corpo mudou. Sua rotina é diferente, suas prioridades se transformaram. E isso é perfeitamente natural e humano. A vida não é uma competição. É uma jornada individual, única, com seus próprios ritmos e estações, em vez de olhar para o que o outro tem. Que tal olhar para dentro de si e para o seu entorno mais próximo? Celebre a sua história. As cicatrizes que contam a sua resiliência. Os laços que você construiu. Pratique a gratidão pelas pequenas coisas, o sol na sua janela. O sabor de um café quentinho. O riso de um ente querido. Quando o pensamento de comparação surgir. Gentilmente mude o foco. Lembre-se que você é um ser único, com um caminho singular. Suas experiências, sua sabedoria, sua maneira de ser são um tesouro. Não há necessidade de ser como os outros, ou como você foi no passado. Há apenas a necessidade de ser você, plenamente, no presente. Solte essa comparação e dê um abraço apertado em quem você se tornou. E, por fim, para este primeiro conjunto de pontos, vamos nos libertar do medo do novo e da mudança. Com a idade, acho é natural que busquemos um certo conforto e estabilidade. A rotina pode se tornar um porto seguro. E a ideia de sair da zona de conforto, de experimentar algo diferente, pode parecer assustadora ou desnecessária. Afinal, já vimos e vivemos tanto. Por que arriscar o que já conhecemos e nos dá segurança? Esse medo pode se manifestar de várias formas, desde a resistência a aprender a usar um novo aparelho tecnológico, a relutância em viajar para um lugar desconhecido, até a dificuldade em aceitar mudanças nos planos familiares ou na rotina de casa. O problema com o medo do novo é que ele nos enclausura. Ele cria uma bolha ao redor de nós que, embora pareça protetora, na verdade nos isola das novas alegrias, dos novos aprendizados e das novas conexões que a vida continua a oferecer. A vida, meus amigos, é feita de movimento e transformação. A natureza está em constante mudança. E nós também fazemos parte dela, quando resistimos a essa verdade. Podemos nos sentir estagnados, entediados ou até mesmo um pouco amargos, perdendo a capacidade de nos maravilhar. O mundo continua a girar. E se não nos permitirmos girar um pouco com ele, corremos o risco de ficar para trás, não em termos de tecnologia, mas em termos de espírito. Soltar o medo do novo não significa que você precisa se jogar de paraquedas amanhã. Significa abrir um pequeno espaço em sua mente e coração para a possibilidade. Que tal experimentar um prato diferente no almoço ou tentar uma nova rota para a padaria? Quem sabe? Aprender uma palavra nova em outro idioma. Ou pedir a um neto para te ensinar algo no celular. Comece pequeno. Cada pequena experiência nova é uma quebra na rotina. Uma injeção de vitalidade e curiosidade. Lembre-se que a sabedoria da idade nos dá uma perspectiva única. Podemos abordar o novo com uma calma e uma inteligência que a juventude não possui. Não precisamos ter todas as respostas. Apenas a disposição de explorar. Ao abraçar uma pequena dose de novidade, você se reconecta com a criança curiosa que existe em você e expande seu universo de possibilidades, trazendo mais cor e aventura para seus dias. Agora que já conversamos sobre esses primeiros pontos que podemos liberar, vamos seguir adiante, pois há ainda mais para explorarmos juntos e desvendarmos como podemos viver com ainda mais paz e alegria. Continuamos nossa reflexão sobre o que podemos soltar para que a nossa jornada, especialmente entre os 70 e 85 anos, seja um período de ouro, repleto de serenidade e descobertas. A quinta coisa que nos pesa desnecessariamente é a
Preocupação excessiva com o futuro. Ah, essa velha conhecida que adora visitar nossos pensamentos, especialmente nas madrugadas mais calmas. E se? Como será amanhã? Será que terei saúde? E meus filhos? Meus netos? Essas perguntas, embora venham de um lugar de cuidado e amor, quando se tornam constantes e paralisantes, roubam a beleza do presente. É natural que tenhamos alguma apreensão sobre o que está por vir. Afinal, a vida é incerta para todos. No entanto, quando essa preocupação se transforma em um hábito mental, ela nos consome, gerando ansiedade, insônia e uma sensação constante de que não estamos no controle. O problema com a preocupação excessiva é que ela nos tira do aqui e agora. Você está almoçando, mas sua mente já está em um compromisso da próxima semana. Está passeando no jardim, mas já pensando em como resolverá um problema que talvez nem aconteça. Gastamos uma energia preciosa tentando prever e controlar um futuro que, na vasta maioria das vezes, se desenrola de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. E, enquanto isso, o presente, o único tempo que realmente existe e onde a vida acontece, escorrega por entre nossos dedos. Essa constante projeção para o futuro nos impede de saborear as pequenas alegrias do hoje, um raio de sol, o canto de um pássaro, o sabor de um alimento, a conversa com um amigo. Soltar essa preocupação excessiva não significa ignorar o futuro ou ser irresponsável. Significa praticar a arte de viver um dia de cada vez, fazendo o que está ao seu alcance hoje e confiando no fluxo da vida. Quando um pensamento preocupante sobre o futuro surgir, observe-o sem julgamento, como uma nuvem passageira no céu da sua mente. E então, gentilmente, traga sua atenção de volta para o que você está fazendo, sentindo ou vendo no momento presente. Você pode praticar exercícios simples de atenção plena. Preste atenção à sua respiração por 1 minuto. Sinta o chão sob seus pés. Ouça os sons ao seu redor. Lembre-se de todas as vezes que a vida te surpreendeu positivamente, que você superou desafios que pareciam impossíveis. Confie na sua resiliência e na sabedoria da vida. Ao se libertar do peso de tentar controlar o amanhã, você se permite viver o hoje com uma leveza e uma alegria que são verdadeiros presentes. A sexta coisa que podemos gentilmente liberar são os arrependimentos do passado. Quem nunca olhou para trás e pensou, se eu soubesse, se eu tivesse feito diferente, por que não aproveitei mais? Os arrependimentos são como fantasmas que assombram nossas lembranças, nos fazendo reviver escolhas, palavras ou omissões que, agora, com a perspectiva do tempo, parecem erradas ou incompletas, embora seja natural refletir sobre nossa história. Quando esses pensamentos se tornam um ciclo vicioso de culpa e remorso, eles nos aprisionam em um passado que não pode ser mudado. O grande problema de viver acorrentado aos arrependimentos é que eles nos impedem de abraçar o presente e de planejar um futuro com otimismo. Ficamos presos em um e se eterno, lamentando o que não foi e nos culpando pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Essa energia negativa nos drena, diminuindo nossa vitalidade e nossa capacidade de desfrutar das novas experiências que a vida ainda nos oferece. É como dirigir olhando constantemente pelo retrovisor. Você perde a beleza da paisagem à sua frente e corre o risco de desviar do caminho. A vida é um fluxo contínuo. E para navegar nela com alegria, precisamos soltar as âncoras do passado. Soltar os arrependimentos não significa negar o que aconteceu ou fingir que não houve dor ou erros. Significa aceitar que, em cada momento, você fez o melhor que pôde com o conhecimento e as ferramentas que tinha.
é praticar a autocompaixão, perdoando a si mesmo por qualquer falha percebida. Reconheça as lições aprendidas, pois cada experiência, boa ou ruim, contribuiu para quem você é hoje, em vez de lamentar. Use a sabedoria dessas experiências para viver o presente com mais consciência e gratidão. Você pode fazer um exercício. Pense em um arrependimento. Visualize-o como uma mensagem em uma garrafa. Entregue essa garrafa ao oceano, observando-a flutuar para longe, levando consigo o peso, mas deixando a lição. Lembre-se, o passado é uma escola, não uma prisão. Abrace a liberdade de viver o agora, honrando sua história, mas sem permitir que ela dite seu valor ou sua felicidade atual. Em 7º lugar, e este é um ponto crucial para nossa faixa etária, devemos nos libertar da crença de que seus melhores anos já passaram. Essa é uma ideia que, infelizmente, a sociedade muitas vezes nos empurra, ou que nós mesmos internalizamos ao longo do tempo. Ouvimos falar em auge da vida em termos de carreira, juventude e vigor físico. E podemos cair na armadilha de pensar que, uma vez ultrapassadas certas décadas, o que resta é apenas um declínio gradual. Isso pode levar a uma sensação de conformismo, de que não há mais grandes coisas a serem vividas, aprendidas ou conquistadas. O perigo dessa crença é que ela se torna uma profecia autorrealizável. Se você acredita que seus melhores anos ficaram para trás, você naturalmente para de buscar novas experiências, de se desafiar, de sonhar. Você se fecha para as inúmeras possibilidades que a maturidade oferece à sabedoria acumulada. A liberdade de tempo que muitos não tinham na juventude. A profundidade das relações. A chance de ser mentor. De explorar paixões antigas ou de descobrir talentos adormecidos. Essa mentalidade de que o melhor já foi nos rouba a vitalidade, a curiosidade e a alegria de viver o presente em sua plenitude. É hora de desconstruir essa ideia e abraçar a verdade de que a vida é um contínuo florescer. E cada fase tem sua própria beleza e seus próprios dons. Seus melhores anos não estão definidos por uma idade específica, mas pela sua capacidade de viver com paixão, propósito e alegria, em qualquer momento da vida. Que tal redefinir o que significa melhor para você, agora? Talvez seja ter mais tempo para a família, para um hobby, para a leitura, para a contemplação. Soltar essa crença limitante é abrir-se para a possibilidade de que o melhor ainda está por vir, ou que o melhor é o agora. Comece por identificar uma coisa que você sempre quis fazer, mas pensou que era tarde demais. Seja aprender a tocar um instrumento, pintar, escrever, ou simplesmente dedicar mais tempo à natureza. Pequenos passos podem reacender a chama da aventura. Permita-se sonhar, permita-se explorar, e celebre a riqueza e a profundidade que esta fase da sua vida tem a oferecer. Seus melhores anos são os que você está vivendo. Se você escolher torná-los assim, o 8º ponto que nos sobrecarrega e do qual podemos nos libertar é a pressão para estar constantemente ocupado. Na nossa sociedade moderna, e talvez até mesmo em gerações anteriores, fomos ensinados que tempo livre era sinônimo de preguiça ou falta de propósito. É comum ouvir pessoas de todas as idades, inclusive as mais maduras, dizendo que estão sempre ocupadas, como se isso fosse uma medalha de honra, uma prova de que são produtivas e importantes. No entanto, para aqueles entre os 70 e 85 anos, essa pressão pode ser particularmente exaustiva e contraproducente. Você já dedicou décadas à produtividade. Agora é o momento de colher os frutos da sua sabedoria e desfrutar. Quando nos sentimos compelidos a preencher cada minuto do dia com tarefas, compromissos ou atividades,
mesmo que de lazer. Perdemos a oportunidade de viver momentos de quietude, de reflexão e de puro ser. A pressão de estar sempre ocupado nos rouba a paz interior, a capacidade de contemplar, de simplesmente observar o mundo sem a necessidade de fazer algo. Isso pode levar ao esgotamento físico e mental, à sensação de que estamos sempre correndo contra o tempo, e à incapacidade de realmente desfrutar do descanso e da serenidade que tanto merecemos. A velhice não é um tempo de diminuir a velocidade. É um tempo de aprofundar a presença. Soltar essa pressão não significa que você deve se tornar inativo ou parar de se envolver em atividades prazerosas. Significa, sim, questionar a necessidade incessante de estar fazendo algo. Permita-se ter tempo sem planos. Sente-se em uma cadeira e apenas observe as nuvens passarem. Ouça os pássaros. Sinta o calor do sol. Dê a si mesmo a permissão de relaxar sem culpa. De ler um livro sem um objetivo além do prazer. De simplesmente existir. Reavalie seus compromissos e veja se há algo que você pode delegar ou simplesmente deixar de fazer. Abrace a beleza da pausa, da contemplação e do ócio criativo, ao se libertar da necessidade de estar constantemente ocupado. Você abre espaço para uma profunda paz, para a renovação de suas energias e para uma conexão mais autêntica consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Nono ponto para a nossa libertação: as expectativas irrealistas sobre si e os outros. Vivemos uma vida inteira construindo ideais como nossos filhos deveriam ser, como um bom casamento deveria funcionar, o que a sociedade espera de nós, e até mesmo como nós deveríamos nos sentir ou agir na velhice. Quando a realidade não se alinha com esses ideais, o resultado é quase sempre frustração, decepção e tristeza. É um ciclo doloroso. Criamos uma imagem mental perfeita. A vida não a segue, e nós sofremos por essa lacuna. Essa forma de pensar nos causa um sofrimento desnecessário. Por exemplo, esperar que os filhos ajam de uma determinada maneira, que os netos visitem com uma certa frequência, ou que um amigo responda às nossas necessidades exatamente como imaginamos. Quando eles não o fazem, sentimos que fomos desrespeitados, não amados ou esquecidos. Da mesma forma, expectativas irrealistas sobre nós mesmos, de ter a mesma energia de 30 anos atrás, de não ter nenhuma dor, de ser sempre alegre, podem nos levar à autocrítica e à insatisfação. A vida, meus amigos, é fluida, imprevisível e imperfeita. E é nessa imperfeição que reside a sua beleza e a sua verdade. Soltar as expectativas irrealistas é um ato de amor e aceitação. Comece por reconhecer que as pessoas são livres e têm suas próprias vidas, seus próprios desafios e suas próprias formas de demonstrar carinho. O amor não precisa ser expresso exatamente da forma que esperamos para ser válido. Da mesma forma, aceite suas próprias limitações físicas e emocionais. Não há vergonha em não ser o que você foi, ou em não se encaixar em um ideal imposto. Converse abertamente com as pessoas, expressando seus sentimentos e necessidades, mas sem exigir um resultado específico. Pratique a gratidão pelo que é, em vez de lamentar o que não é, ao se libertar da tirania das expectativas. Você abre espaço para a surpresa, para a aceitação e para a capacidade de apreciar a vida e as pessoas como elas realmente são, com suas falhas e suas belezas, encontrando paz na realidade, e não em um ideal inatingível. Em 10º lugar, vamos liberar a busca implacável pela perfeição. Desde muito jovens, fomos incentivados a buscar a excelência, a fazer o nosso melhor, a não cometer erros, e embora a busca por aprimoramento seja positiva,
quando ela se transforma em uma necessidade obsessiva de perfeição em tudo. Na casa, na culinária, na aparência, na fala, ou até mesmo nos relacionamentos. Ela se torna um fardo pesado. A perfeição é um ideal ilusório. Ela não existe na vida real, que é intrinsecamente imperfeita, cheia de nuances e surpresas. O problema com a busca implacável pela perfeição é que ela nos rouba a alegria do processo e a satisfação com o bom o suficiente. Ficamos presos em um ciclo de autocrítica e insatisfação. Se a toalha de mesa não está perfeitamente alinhada, se o bolo não saiu exatamente como na receita, se a grama não está impecável, nos sentimos frustrados, inadequados ou até envergonhados. Essa rigidez mental nos impede de apreciar a beleza da imperfeição, a autenticidade do que é feito com amor, mas sem a pressão de um ideal inatingível. Além disso, essa pressão por perfeição pode nos levar à procrastinação, pois tememos começar algo se não pudermos fazê-lo perfeitamente, ou nos impede de aceitar ajuda, pois achamos que ninguém fará tão bem quanto nós. Soltar a busca implacável pela perfeição é abraçar a humanidade, tanto a sua quanto a dos outros. É entender que feito é melhor que perfeito, e que bom o suficiente é, muitas vezes, mais do que suficiente. Comece por identificar uma área da sua vida onde você se exige demais. Que tal permitir-se um erro pequeno de propósito? Deixe uma louça por lavar por algumas horas. Ou sirva um prato que não saiu perfeito, mas foi feito com carinho. Celebre as pequenas vitórias e os esforços. Em vez de focar apenas no resultado final, permita-se rir dos seus próprios erros e aprecie a espontaneidade da vida. Ao se libertar dessa busca incessante, você abrirá espaço para a leveza, para a criatividade e para a alegria de simplesmente ser, sem a necessidade de provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Sua vida é uma obra de arte única, e ela é perfeita em sua própria imperfeição. Finalmente, a 11ª coisa que podemos e devemos liberar para vivermos uma vida mais leve e pacífica é o acúmulo de coisas desnecessárias. Ao longo de décadas de vida, é natural que a gente acumule objetos lembranças, presentes, utilidades, coisas que um dia podem servir. No entanto, para muitos de nós, essa acumulação pode se tornar um fardo pesado, não apenas físico, mas também emocional e mental. Casas cheias de objetos que não usamos, não amamos e que apenas ocupam espaço, podem gerar estresse, dificultar a organização e até mesmo prender nossa energia em um passado que já se foi. O problema com o excesso de coisas é que ele reflete, muitas vezes, um acúmulo interno. Cada objeto que guardamos por segurança ou por apego ocupa um pedacinho da nossa mente. O excesso de coisas pode nos impedir de ver o que realmente importa, de criar espaços de tranquilidade e de nos movermos livremente. Ele pode gerar ansiedade sobre a organização, a limpeza e a manutenção. Além disso, muitos objetos carregam memórias, e embora isso possa ser bom, se estivermos cercados apenas por objetos do passado, corremos o risco de ficar presos a ele. Em vez de viver plenamente o presente, nossa casa, nossos espaços, devem ser um refúgio, um lugar que nos nutre e nos dá paz, não um depósito de preocupações. Soltar o acúmulo de coisas desnecessárias é um processo de libertação. Não precisa ser uma revolução radical, mas pode começar com pequenos passos. Que tal escolher uma gaveta, um armário, ou até mesmo apenas uma prateleira, e dedicar-se a tirar tudo o que não usa, não ama ou que não tem um propósito claro? Pergunte a si mesmo: este item me traz alegria agora. Ele é útil para a minha vida atual. Você pode doar, vender, reciclar
ou simplesmente jogar fora. Não se apegue à ideia de que um objeto precisa ser útil no futuro distante, se ele não serve agora. É um peso. Permita-se liberar o espaço físico e, junto com ele, o espaço mental. Imagine a leveza de um ambiente mais claro, mais fácil de limpar, onde cada objeto tem seu lugar e seu propósito. Ao se libertar do acúmulo material, você também se liberta de apegos e abre espaço para a simplicidade, para o novo e para uma sensação de paz e ordem que se reflete em seu interior. Meus queridos amigos, chegamos ao fim da nossa jornada sobre essas 11 coisas que podemos, com carinho e determinação, começar a liberar para que nossa vida se torne mais leve, pacífica e feliz. Vimos que, ao longo da vida, acumulamos mágoas, a necessidade de ter sempre razão, a dolorosa comparação com os outros, o medo que nos impede de abraçar o novo, e as preocupações excessivas com um futuro que ainda não chegou. Também refletimos sobre os arrependimentos que nos prendem ao passado, a falsa crença de que nossos melhores anos já se foram, a pressão para estarmos sempre ocupados, as expectativas que nos frustram, a busca incessante por uma perfeição inatingível e, por fim, o peso do acúmulo de coisas desnecessárias. Cada um desses pontos, quando carregado sem consciência, torna-se um fardo que nos impede de voar. Mas a boa notícia, a grande revelação, é que a escolha de soltar está sempre em nossas mãos. Não é um processo que acontece da noite para o dia, nem exige uma revolução instantânea. É uma jornada, um passo de cada vez, um gesto de gentileza consigo mesmo, uma decisão de amor próprio. E lembre-se, cada pequena coisa que você decidir deixar ir já é uma vitória imensa, um tijolo a menos na mochila da vida. Acredite no poder transformador de cada pequena mudança. Você já chegou até aqui, com toda a sua sabedoria e experiência, e tem dentro de si a força para viver os seus melhores anos agora, com uma profundidade e uma alegria que talvez nunca tenha experimentado antes. Não subestime a capacidade do seu coração de se curar, da sua mente de se libertar e do seu espírito de florescer. Não importa a estação da vida em que você se encontre. Eu quero muito saber o que você achou desta nossa conversa. Qual desses 11 pontos mais ressoou com você? Qual deles você sente que é o mais desafiador ou, quem sabe, o mais libertador? Compartilhe seus pensamentos, suas experiências nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa e pode inspirar outras pessoas em nossa comunidade. Se este vídeo tocou seu coração, se ele trouxe alguma luz ou conforto, por favor, deixe o seu curtir e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos encontros. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração. E, para finalizar, quero te deixar com uma mensagem de puro coração. A vida não para de florescer. E você, com toda a sua beleza e sabedoria, merece viver cada dia com alegria e leveza. Permita-se, libere e viva sua melhor vida, em cada idade, em cada momento. Um abraço apertado e até a próxima.